Toda empresa caminha para a mediocridade? Essa frase é de Jeff Bezos, criador da Amazon. Você concorda com isso? O que é que você acha? Comenta aqui. O que esperar de uma empresa com o passar dos anos? Será que essa empresa começa a descer a ladeira após ter conseguido escalar o Everest e ter alcançado o sucesso no decorrer do tempo, dos anos, de décadas? Será que há uma acomodação? Jim Collins diz que sim. Se você já assistiu os nossos vídeos aqui no canal anteriores, Jim Collins disse que há um encantamento natural com o sucesso. É o que os gregos chamavam de hubris. As pessoas e as empresas se encantam consigo mesmas. E assim começa os estágios do declínio. Então, de certa forma, Jeff Bezos tem razão. É preciso que a gente esteja atento com as empresas que fazem sucesso, porque em algum momento elas podem começar a descer a ladeira, ou seja, podem começar a entrar numa trajetória descendente. É preciso acompanhar os indicadores fundamentalistas, óbvio, esse é o meu método de trabalho, de análise, quando eu acompanho uma empresa, mas eles nos mostram uma perspectiva do que passou, os balanços anteriores. É preciso fazer mais, é preciso olhar para frente. E para olhar para frente, nós precisamos olhar o que a gestão está pensando, o que está fazendo, né, o planejamento estratégico, a execução. Temos que olhar as tendências daquele setor, porque a empresa pode continuar liderando o mercado, mas num setor que está fadado a desaparecer de repente, ou sofrer uma grande transformação. Temos que olhar os concorrentes, podem estar surgindo os concorrentes novos, disruptivos, né? Então, é preciso também olhar para frente, para onde o mundo vai, para onde a empresa está indo, se está na direção certa. Isso os indicadores não vão nos mostrar. É um exercício de olhar para frente e não para o que passou. Essa frase do Jeff Bezos, né, ela foi dita mais de 10 anos atrás. E ele sempre destacava que era importante ter um senso de inquietude, de inconformismo, de busca por algo novo, né? Que era preciso manter essa inquietude porque isso é necessário para a sobrevivência da empresa. Quanto mais inquietude, menos risco a empresa corre, né? E quando as empresas se consolidam, né, quando elas são bem-sucedidas, quando elas acumulam sucesso, há essa tendência de se tentar manter um status quo, aquela ideia de que time que está ganhando não se mexe. Você já ouviu falar sobre isso? Então as pessoas acabam tentando manter as coisas como sempre foram ou como estão acostumadas a fazer, e esse é um erro crasso, um erro terrível, né? E as pessoas vão se acomodando e muitas vezes não percebem, porque aí vem de novo a hubris e que aí traz essa ideia de que nós somos tão bons, nós somos tão competentes, veja o que já fizemos, veja o sucesso que nós já temos, o que a gente realizou, isso não é para qualquer um. E aí a gente vai percebendo que as pessoas começam a não enxergar o perigo ao seu redor, né? Porque existe do lado externo, no mundo externo da empresa, existe um mercado em ebulição, em efervescência, novos competidores, pequenos que querem se transformar em gigantes, pequenos que olham para essa empresa que hoje é uma gigante e olham com admiração e com desejo de chegar lá, né? Então, há de se olhar muito para esse cenário e para esse contexto, porque isso pode fazer toda a diferença no médio e longo prazo. Então, reflitam sobre isso.
Muito bem. Dito isso, vamos falar um pouco sobre commodities. O Goldman Sachs fez um relatório agora de início de ano dizendo que as commodities continuam em um ciclo de alta e eles acreditam que seja um super ciclo de alta, né? Então esse é o olhar do Goldman Sachs, que é um grande banco de investimentos americanos. Ele está extremamente otimista com as commodities em meio ao que acham que seja um super ciclo, que tem potencial para durar, anotem aí, uma década, para durar uma década, de acordo com Jeff Curry, chefe global de pesquisa de commodities do Goldman Sachs. Em 2022, eles entendem que um pano de fundo para esse novo ano inclui aí deslocamentos recordes em energia, metais e agriculturas e quantias significativas de dinheiro nesse sistema. O Jeff Curry deu uma entrevista recente para a Bloomberg Television e ele destacou alguns pontos que tomei nota para compartilhar com vocês. O melhor lugar para estar alocado agora, especialmente dado o pivô do Federal Reserve, são as commodities, referindo-se à decisão do Federal Reserve de começar a acelerar um pouco mais o aumento da taxa de juros, que é algo que não me preocupa. Eu acredito que a taxa de juros deva terminar nos Estados Unidos o fim deste ano por volta de 1%. É muito pouco, insignificante uma taxa de juros dessa ordem. O estresse que houve aí depois dessa divulgação do Fed, ao meu ver, é apenas aquela paranoia dos mercados financeiros habitual, né? Achamos que vamos estar assistindo aí um desempenho acima da média nas commodities e nos ativos reais, disse o Goldman Sachs nessa entrevista, o responsável por estratégias, né, e de commodities. Nesse relatório que eles divulgaram recentemente, eles apontam para um super ciclo que deve durar provavelmente uma década. O mercado de petróleo, em particular, pode apertar mesmo com a aliança OPEP+, concordando em aumentar a produção para o mercado, visto que a pandemia continua a ameaçar a demanda e os investimentos. Os únicos dois países do mundo que podem produzir mais petróleo hoje são a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Todos os outros países do mundo possuem certas dificuldades estruturais para atingir o nível pré-pandêmico. O preço-alvo do Goldman Sachs para o petróleo Brent no primeiro trimestre deste ano é de $85 o barril, mas sob a premissa de que a produção iraniana retornará ao longo do ano, o que parece, a priori, cada vez mais improvável. O contrato está sendo negociado atualmente em torno de $81 o barril. Esse mercado tem potencial para ficar mais apertado ao longo dos próximos 3 a 6 meses, mas de qualquer sorte, no longo prazo, essas commodities vão continuar na sua trajetória de alta. E isso nos importa enquanto investidores, porque no meu caso em especial, eu estou posicionado neste segmento de petróleo e a minha opção já desde 2020 foi a PetroRio, né? Um outro documento que saiu recentemente, esses dias, foi do Credit Suisse, elevando suas projeções para o preço do petróleo no médio prazo e também modificando suas projeções para as ações no Brasil que atuam neste setor, né? Eles comentaram a respeito das ações da PetroRio e elevaram o preço-alvo para R$26. Então esse foi o preço-alvo que eles colocaram. E dentro dessa análise do Credit Suisse, eles destacam que os investidores podem obter uma exposição ao petróleo sem exposição direta ao risco de precificação do downstream e outros riscos eleitorais que afetam as estatais. O banco também vê uma valorização atraente aos preços atuais das ações.
Em especial, eles destacaram que para 2025 a PetroRio estará aumentando a produção mais do que 2 vezes, olhando aí no médio prazo, né? Vai aumentar a sua produção mais do que 2 vezes, chegando a uma produção de 78 mil barris por dia e lucros antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações de 1,25 bilhão de dólares. Eles avaliam que os preços no longo prazo importam mais para a PetroRio, uma vez que a produção vai crescer materialmente após 2024 com o aumento das operações no campo de Wahoo. E aí vale aí o destaque de que essa projeção que está sendo feita não considera a possibilidade da aquisição dos campos que a PetroRio está negociando com a Petrobras, o Albacora e o Albacora Leste, porque aí muda radicalmente essa projeção do Credit Suisse, porque esses números praticamente mais do que duplicam com a aquisição de Albacora e Albacora Leste. Outra coisa que eu gostaria de destacar neste vídeo tem a ver um pouco com expectativas, né? O que esperar de 2022? Eu procuro sempre observar o que os analistas de bancos e corretoras dizem, embora seja crítico de boa parte deles, mas eu não me furto de forma alguma de escutá-los. Eu estou sempre olhando o que eles estão dizendo e tomando notas das observações que eles fazem, porque isso ajuda ao meu estudo para que eu chegue às minhas conclusões. Então, o senso crítico é muito importante para que a gente chegue às nossas conclusões e não dos outros, as nossas. Mas, pensando para este ano, existe aí alguns palpites, vamos dizer assim, dos analistas de bancos e corretoras. Com relação à inflação, o que é que está sendo dito? Trilhões de dólares foram despejados na economia mundial, né? Então, o que aconteceu com esses trilhões de dólares despejados na economia mundial? Isso acabou se somando a um problema de um desarranjo das cadeias produtivas de suprimentos. E essa combinação fez que ocorresse no mundo inteiro o aumento da inflação. A alta de preços, por exemplo, nos Estados Unidos, atingiu seu maior pico desde os anos 80, enquanto nós aqui no Brasil também voltamos a conviver com um IPCA de 2 dígitos e o IGPM já tinha também estourado, né? Estamos vendo a Selic buscando, talvez esse ano também, trabalhar com 2 dígitos, uma vez mais. Segundo uma pesquisa do UBS, 49% dos gestores acreditam que a inflação irá ainda acelerar este ano, com 38% adicionando ações ao portfólio como forma de proteção. Então veja que há investidores qualificados buscando proteção exatamente no mercado de ações e não em renda fixa, por exemplo, em títulos do Tesouro. A BlackRock, que é a maior gestora do mundo de recursos alocados em investimentos, tem aí um montante de 10 trilhões de dólares em ativos sob sua administração, não está ainda muito confiante quanto à estabilização de preços. Eles disseram que continuam vendo a inflação como um desafio, estabelecendo-se acima das tendências pré-Covid. Vamos ter que conviver com a inflação durante algum tempo, foi o que o BlackRock comentou sobre esse assunto. Embora mais pessimista, né, sobre esse tema, o BlackRock também pontuou que diante das políticas que vão sendo implementadas pelo Federal Reserve e também pelo Banco Central Europeu, essas políticas vão de alguma forma atacar o problema da inflação, mas que de alguma maneira isso há de se dar um tempo para que as coisas se ajustem. Não vai ser de uma hora para outra
que o problema inflacionário vai estar controlado. Perspectivas de dias melhores a partir do segundo semestre de 2022, com relação à pressão inflacionária, né? No Brasil, a taxa Selic já beira os 10%, é provável que suba ainda um pouco mais, e há uma expectativa de que a inflação comece a reduzir e termine este ano próximo de 5%, ainda acima do centro da meta de 3,5% divulgado pelo Banco Central, né? Com relação a crescimento, passada a euforia que tivemos com a reabertura econômica, né? Houve níveis mais elevados de crescimento em 2021, alguns investidores estão esperando uma dinâmica mais lenta neste ano. Não há uma expectativa de um milagre econômico global. Os relatórios de analistas, de algumas gestoras, como a Mundi, que é a maior gestora de recursos da Europa, eles sinalizam nessa direção. O crescimento em 2022, do ponto de vista do continente europeu e do próprio Estados Unidos, eles entendem que, olhando também para a Ásia, para a China, deverá ser menor que em 2021. O PIB da China, por exemplo, deve cair pela metade, saindo de algo próximo aí a 8% para algo aí na faixa de 4,5%. Então, são algumas ideias que estão sendo, vamos dizer assim, ditas por essas instituições que trabalham aí no mercado financeiro. Com relação ao câmbio, há uma tendência de que ele se firme, continue aí acima dos R$5. A expectativa de desvalorização do dólar voltando para aquela região dos R$4, esqueça, isso ficou atrás e não é agora que isso vai se tornar realidade. O consenso é que a gente vai permanecer nesses níveis, pelo menos aí ao longo de 2022, 2023, né? A casa vai precisar estar arrumada para que o dólar volte a cair, né? A economia precisa estar arrumada para que o dólar volte a cair. Há também tensões, olhando para o Brasil, por conta das eleições que estão no radar, e isso certeza de alguma volatilidade política e volatilidade econômica, né? E esse é um cenário que todo mundo já está trabalhando. No exterior também se aposta aí em um dólar mais forte. O pessoal do UBS entende que essa dinâmica deve ocorrer devido ao menor crescimento econômico americano, a redução de compras de títulos por parte do Federal Reserve e a diminuição de estímulos fiscais americanos. O dólar continua supervalorizado em medidas de paridade do poder de compra. No entanto, uma política mais rígida do Federal Reserve deve apoiar o dólar e prejudicar moedas de mercados emergentes. O Banco Suíço também fez um alerta para aqueles com grandes posições em ouro. Muitos dos fatores que tendem a ser positivos para o dólar tendem a ser negativos para o ouro. Acreditamos que a queda da inflação provavelmente reduzirá a demanda por hedge, que é proteção. Segundo o BS, até o fim de 2022, o ouro deve cair cerca de 11%. É a projeção que eles estão fazendo. Então temos aí alguns sinais. E por que isso é importante? Porque se nós queremos investir, temos que estar atento ao que vai acontecer no mundo, quais são as expectativas com o que vai acontecer no mundo e quais são as expectativas com o nosso país. A gente precisa ter essas noções. Essas expectativas, elas se cumprem? Olha, algumas sim, outras não, não exatamente como está sendo dito, mas são sinais e a gente precisa estar atento aos sinais. É o que eu procuro fazer sempre para ir formando a minha opinião a respeito de tudo isso. E eu acho que é isso que você também precisa fazer. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima.